Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lígia, eu sou astróloga e hoje vamos conversar sobre mais um planeta que agora em maio retrograda. Dessa vez é o planeta Júpiter. A retrogradação dele vai se dar do dia 14/5 até o dia 12/9, ou seja, temos uns meses aí pela frente, somando a retrogradação do planeta Saturno, e eu fiz um vídeo explicando um pouco desse significado no âmbito coletivo, no card aqui em cima vocês acessam. E Júpiter, como ele é um planeta que fala de alguns pontos específicos, fala sobre o ensino acadêmico, fala sobre os valores morais, religiosos, fala sobre viagens, fala sobre leis também e sobre ter impacto na vida dos outros. E como a retrogradação é aquela velha história, quem já assistiu os meus vídeos já conhece a explicação, mas para quem não viu ainda eu vou explicar aqui, para quem não sabe, que a retrogradação é aquele movimento ilusório, quando a gente olha daqui da Terra para o sistema solar, como se o planeta estivesse voltando, mas nada é mais do que uma ilusão, mas que para a astrologia tem um significado de retomada, de volta, de ressignificação. Então realmente é um período importante para rever, ressignificar todos esses pontos ligados a esse significado de Júpiter, que são as viagens, que são leis, que são os estudos acadêmicos, são os valores pessoais, como que a gente pode ter impacto na vida do outro. E como o planeta Júpiter está no signo de Capricórnio, onde ele não se sente muito bem, onde toda essa expressão do que ele simboliza não fica tão expandida assim, porque ele dentro dos estudos de astrologia clássica é o grande benéfico, é aquele que onde ele toca ele expande, mas ele vai expandir tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que pode se imaginar e esperar para este período desses meses pela frente com essa retrogradação, que para este ano tem um significado especial pelo número de planetas retrógrados no mesmo tempo. A gente já fez um vídeo também, já expliquei sobre a retrogradação de Plutão, vou ficar aqui também no card. A retrogradação de Júpiter e ainda a gente vai ter Vênus retrogradando nessa semana, que eu também vou fazer um vídeo e deixar aqui. Então o mês de maio é um mês com muita importância para o ano de 2020. Porque a partir daí muitos acontecimentos vão se desenrolar. E, na verdade, eu nem acredito que seja o desenrolar a partir daqui. É uma retomada do que estamos vivendo, estamos vendo, porque desde março, principalmente o Brasil foi acometido por toda essa situação mais difícil. Uma situação que foi simbolizada por Júpiter, Saturno, Plutão e Marte no signo de Capricórnio, sendo uma grande conjunção que aconteceu a última vez há 800 anos atrás no mesmo signo de Capricórnio, na época da peste negra. Mas, para não causar alarde, eu sempre explico que a gente tem que contextualizar. Naquela época não tinha-se tecnologia, não tinha-se as condições que temos hoje. Então não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naquela época. Mas é uma situação similar, uma situação sim de dificuldades na saúde, de, com certeza, consequências pesadas na economia. Mas então, por que eu tô falando isso tudo mais uma vez? Porque quem gosta de astrologia pode já está até cansado de ouvir tanto falar sobre isso, mas para uns pode ser novidade. Que essa retrogradação, essa retomada de todos esses planetas que simbolizaram tudo que estamos passando, ou seja, a retomada dessa situação. Eu sempre trago assim, de um jeito mais real. Eu não gosto dessa coisa de colocar uma luz cor-de-rosa para tentar amenizar. É claro que a gente tem que amenizar, não colocar medo, não colocar pânico nas pessoas. Não é isso, porque isso já está acontecendo. Mas é para as pessoas terem consciência, não esperarem uma retomada das atividades tão cedo. Eu acredito que até lá para setembro, outubro, a gente não pode esperar muita coisa, porque esses planetas ainda estarão em retrogradação. Só quando eles entrarem em movimento direto que a gente pode começar a perceber uma evolução positiva de tudo isso.
e até com relação à ciência, com relação ao desenvolvimento de vacinas. Por quê? Porque Júpiter, ele fala sobre essa coisa do estudo acadêmico. Isso está voltando. Então eu não acredito em uma vacina para este período específico. E lembra que Júpiter não fica muito bem em Capricórnio? Claro que as pesquisas não vão parar, mas assim, a coisa fica mais devagar, a coisa atrasa. Então, com relação aos estudos acadêmicos, com relação à ciência, não só a questão no atraso na produção das vacinas, uma demora, mas também algo de rever o sistema acadêmico. E é claro, Saturno entrou em Aquário, tem um vídeo aqui que eu vou deixar também, que eu expliquei um pouco sobre como essa questão do estudo, do ensino, tende a mudar, mas é um processo. Mas então pode ser tanto essa retrogradação no signo de Capricórnio, de Júpiter, uma tentativa de voltar àquele sistema tradicional, de bater o pé, de falar, não vamos renovar, não vamos abrir os horizontes, não vamos pensar fora da caixinha, vamos manter um ensino mais tradicional. Pode ser que as instituições de ensino tentem bater o pé para se firmar naquilo que era o antigo, mas que não vai permanecer assim. O mundo não vai mais ser o mesmo. Não adianta a gente querer achar que vamos, depois que acabar isso tudo, em 2021, vamos colocar a bolsinha no ombro e vamos trabalhar e vamos estudar como era antes. Não é para se esperar isso, mas é para se esperar algo que vem para melhor. Um estudo mais moderno, que seja no jeito de estudar, podendo estudar em casa, à distância, com mais opções. É claro que ainda a manutenção de algumas coisas antigas vão acontecer, mas não vai ser a maioria. Pelo menos eu acredito, e é como eu também gosto de falar, que eu não tenho bola de cristal, nenhum astrólogo tem, mas é pela observação do céu ao longo do tempo, a gente traz as informações pelo que pode se esperar. Mas claro que são possibilidades. Além dessa questão do sistema acadêmico, tentando voltar a esse padrão, tentando segurar a questão da ciência, se a gente for falar também nos valores morais e religiosos que tem a ver com Júpiter, esses valores também, de repente, uma tentativa de se manter de alguma forma. Eu até vi um estudo hoje falando que a quantidade de acesso às missas pelo YouTube, de um modo virtual, aumentaram mais de 200% nesse período em que estamos vivendo. E lembrando que, falando de missa, falando de um valor moral e religioso mais conservador, mais tradicional. As pessoas tentando manter esse padrão de sempre frequentar, e não que isso vai acabar, eu não acredito, mas eu acredito justamente nessa coisa da modernização. Mesmo que depois a coisa continue pela internet, muita gente agora domingo vai falar, gente, vamos assistir a missa aqui em casa? É um novo normal, bem possível. Mas também essa tentativa de voltar aos valores morais e tradicionais pode aparecer nas leis. E como eu já conversei também no vídeo sobre Saturno retrógrado, uma tentativa de se manter um padrão mais tradicional e conservador, tanto do governo quanto das leis, um atraso agora na aprovação das leis, como a gente está falando de Capricórnio, leis relacionadas aos idosos, à aposentadoria, ao trabalho, muita coisa aí sendo mexida, mas isso faz muito sentido, porque pelo que estamos passando dentro da economia, também se mexer nas leis de trabalho, de aposentadoria, é algo que já é bem esperado. Não acredito que seja nenhuma aberração imaginar essa possibilidade. E com relação às viagens, com relação ao turismo, também eu entendo algum atraso na liberação. Eu entendo que um repensar o turismo, as empresas de turismo, a rede hoteleira, os profissionais do turismo repensando novas formas, e falam muito de visitar outros países virtualmente com as realidades virtuais. Pode ser então um momento de mais força nessa modernização, um tempo aí para se adaptar com relação às viagens, e outra coisa, se adaptar com relação a essas aglomerações, porque entendo que muitos de nós não vamos querer aglomerar por tão cedo, mesmo depois da liberação, algo que o nosso cérebro fica com um padrão de medo, de
uma resistência em se aglomerar. Então eu entendo que as empresas de turismo vão precisar se adaptar. A Júpiter, ele fala também sobre aviões, então as empresas aéreas vão repensar, vão ver muita coisa aí, vão rever muita coisa. E como é retrogradação, a gente pode até pensar em falência. Outra coisa que Júpiter, ele fala muito sobre essa questão da gente ter impacto na vida do outro. Como que a gente pode impactar? Então, aquela questão do propósito, de ter um propósito bem definido, mas que não seja um propósito só do modismo, porque é necessário ter um propósito para se manter no mercado. Eu entendo que Júpiter é muito superior a isso. Júpiter é algo realmente que vem de uma vontade genuína, de ter um propósito, de contribuir, de colaborar. E aí no final do ano Júpiter vai entrar em Aquário, aí vai ser Saturno e Júpiter em Aquário. Mais pra frente vamos ter um vídeo explicando mais sobre isso, de uma entrada de um novo padrão mesmo ali, mais assim, mais definido, e mesmo porque essa retrogradação desses planetas em Capricórnio é um preparo para quando se chegar definitivamente em Aquário. Então, é uma coisa assim pra gente pensar, porque Júpiter, ele governa qualquer atividade através do qual a gente deixa a nossa zona de conforto. E a gente deixa a nossa zona de conforto para enriquecer a nossa própria existência, a nossa consciência diante do mundo. Então, quando a gente faz isso dentro da gente, rever qual que é a nossa consciência, como que a gente pode enriquecer o nosso sentido, a nossa experiência diante do mundo, naturalmente a gente impacta o que está fora. E pode ser uma atitude pequenininha, não precisa ser nada que aos olhos dos outros seja tão grandioso. Assim, um grãozinho de areia já faz uma diferença enorme. E às vezes a gente acha que é um grãozinho de areia e não é. É algo que vai impactar profundamente a vida de outra pessoa. Então, Júpiter pode representar tudo isso, essa retrogradação. Temos que ter cuidado, porque como Júpiter fala muito da esperança de vida, do positivismo, a retrogradação pode levar a um pessimismo, e em Capricórnio tem todo esse sentido de uma onda de pessimismo chegando dentro da gente, mas já que a gente já sabe disso, vamos entender, é só um tempo, um período que não é pra gente ficar triste, pessimista, é pra gente repensar, um tempo pra gente colocar no papel o que vai ser daqui pra frente. É um tempo de planejar, porque Capricórnio é um signo de planejamento, de estratégia, de foco, de disciplina. Então, para depois, quando chegar em Aquário, a coisa vir mais... Aquário é aquela coisa do romper de novos horizontes, é algo muito visionário, é algo além, à frente do tempo, pra gente chegar lá mais preparado. Então, no final do ano, 2021, a gente já está com algo mais engatilhado, alguma coisa mais assim, mais pronta para colocar em prática, com relação a qual é a nossa experiência interna que a gente vai colocar para o mundo para impactar a vida de outras pessoas. É bem por aí. Mas se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar na divulgação e no crescimento. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!